Tá, não. Alô, alô. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou a Jerusa. É um prazer imenso estar aqui hoje para mediar uma mesa com pessoas incríveis, né? Profissionais talentosos que vão estar falando da obra da Hilda, mas também da obra própria, né? Porque uma coisa meio que se mistura com a outra, né? Meio sem fronteiras. Somos todos contaminadas e contaminados por Hilda Hilst aqui. Então é um momento muito feliz para a gente estar aqui junto. Eu estudei Hilda Hilst há um tempo atrás, isso já tem uns 18 anos mais ou menos. E no tempo que eu estudei a Hilda, a única pessoa que eu tinha de interlocutor era o Deneval, então é um prazer muito grande estar aqui com uma pessoa que foi um interlocutor nesse momento da pesquisa, e essas pessoas mais jovens trazendo coisas incríveis, novos olhares, né? Então, obrigada pela presença. Eu vou apresentar para vocês os nossos comentadores aqui, de uma mesa linda que chama Hilda Hilst, a boca que pronuncia o mundo. Maravilhoso, né? Essa expressão, esse trecho, esse fragmento está na Obscena Senhora D, quando ela fala sobre paixão, né? O que é a paixão? A boca que pronuncia o mundo. E eu arrisco dizer que a boca que prenuncia o mundo, né? Porque certeza que Hilda Hilst também estava já prenunciando há muito tempo, né? Que um dia estaríamos aqui falando dela, né? Ela só sofria porque ela sabia que não ia ver esse momento, né? Que ela não estaria viva para isso, mas o que é a vida, né? Se não é uma aventura obscena de tão lúcida, né? Então, antes de passar para eles, na verdade, agora eu vou apresentá-los. Aqui do meu lado está a Carla Mulhaus, né? Nome bem lindo. A Carla é jornalista, formada pela PUC, escritora e mestre em comunicação e cultura pela UFRJ. Por trás da entrevista é o resultado da sua pesquisa, que foi publicado pela Record, né, em 2007, e foi finalista do Prêmio Jabuti. Ela também publicou a biografia A Bela Menina do Cachorrinho, em 2008, além de outros livros que ela tem em parceria como Marília Carneiro, No Camarim das 8, Nós, do Morro, 20 anos, e Asdrubal trouxe o trombone. Em 2012, ela estreou na literatura com a novela filosófica À Sua Espera. E agora ela está lançando Nos Vemos em Marduk, pela Patuá. E é o seu segundo romance, né? Acho que agora a gente depois disso tudo, né? E olha que eu tive muita dificuldade para resumir a biografia deles, porque é imensa. Então, se eu esquecer alguma coisa importante, vocês falam também, tá? Aí eu tenho a Marina Costin Fuser, né? Que é filósofa, doutoranda em cinema e estudos de gênero em Sussex, Inglaterra, né? Dentre suas pesquisas se destacam um estudo acerca da emancipação da mulher em Simone de Beauvoir, Mulheres no Teatro Político de Hilda Hilst, e trabalha com narrativas nômades e diaspóricas de mulher no cinema de Trintignant. Ela está lançando também, já lançou hoje, mas vai lançar de novo aqui no final, né? Então está à disposição aqui o livro Palavras que Dançam à Beira de um Abismo, Mulher na Dramaturgia de Hilda Hilst. Nossa. Ao lado da Mariana Basílio, que é poeta, é de Bauru, interior de São Paulo, nasceu em 1989, escritora, poeta, tradutora, mestre em educação pela Unesp, publicou os livros de poesia Nepente, em 2015, Sombras e Luzes, em 2016. Colabora nos portais e revistas nacionais e internacionais. Com o patrocínio do PROAC, no ano passado, do Governo do Estado de São Paulo, ela apresenta o poema longo Tríptico Vital, que vai ser lançado daqui a pouquinho, todo mundo está convidado, né? O projeto também foi finalista do Programa de Residência Literária do SESC, em 2018. E o poema é dedicado a Hilda Hilst. Do lado dela, o Deneval,
Deneval Siqueira de Azevedo Filho, é professor titular de Teoria e História Literária na Universidade Federal do Espírito Santo, professor pesquisador nas universidades de Nova York e de Connecticut, Estados Unidos, mestre, doutor em Teoria Literária pela Unicamp, tem 3 pós-doutorados, 2 internacionais e 1 sênior pela Universidade Federal Fluminense, em Literatura Brasileira Contemporânea. A experiência dele está centrada na área de letras e artes, com ênfase em crítica literária. Tem uma produção vastíssima, que não dá tempo de falar tudo aqui, em artigos, ensaios acadêmicos, vários livros publicados, entre eles 3 são sobre a obra de Hilda Hilst, o Holocausto das Fadas, a trilogia Obscena e o Carmelo Bufólico de Hilda Hilst, que foi lançado em 2002, que me ajudou no meu mestrado. A Bela, a Fera e a Santa Sem Saia, ensaio sobre Hilda Hilst, que ele lançou em 2007, e o seu último livro, Ter Sido, Estar Sendo, a prosa poética de Hilda Hilst, tem lançamento esse ano, né? Foi lançado esse ano. Agora, inédito. Ah, hoje é o lançamento também? Ah, hoje é o lançamento também. Então vai ser um prazer conversar com vocês. E eu vou começar lendo um poema da Hilda Hilst, Os Devotos, né? É um poema que foi lido pelo Vitor Heringer na abertura da mesa do Sérgio Santana e que vai abrir um pouquinho pra gente, acho que a Mariana fica emocionada, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre essa boca que pronuncia o mundo. É o poema 17. Penso que tu mesmo cresces quando te penso, e digo sem cerimônias que vives porque te penso. Se acaso não te pensasse, que fogo se avivaria não havendo lenha? E se não houvesse boca, por que o trigo cresceria? Penso que o coração tem alimento na ideia. Teu alimento é uma serva, que bem te serve a mão cheia. Se tu dormes, ela escreve acordes que te nomeiam. Abre teus olhos, meu Deus, come de mim a tua fome. Abre a tua boca e grita esse teu nome, meu. É um poema lindo que eu acho que fala desse título da mesa, a boca que pronuncia o mundo, e que eu digo pronuncia, porque abre a tua boca e grita esse nome meu, né? Eu já sabia que seria gritado o nome dela aqui, né? Como a gente está fazendo. E aí eu acho que isso é um mote para a gente fazer uma pergunta que eu queria que todos pudessem comentassem, respondessem. Que certeza, né? A gente tem certeza que a boca de vocês se colaram à boca de Hilda, né? E colados à boca dessa autora querida, provavelmente vocês se alimentaram de muitos gritos, de muitas palavras, de muitas ideias. Eu queria saber um pouquinho de vocês, o que é que ficou disso, como é que foi antropofagiado, o que é que vocês engoliram e trouxeram para o mundo através dela. Pode começar? Boa noite. Só queria dizer que é um prazer e um sofrimento enorme estar aqui, que para mim é difícil falar em público, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência. Mas eu queria contar, até pensando nessa questão do amor e tudo, você fez uma apresentação muito amorosa. Eu dividi essa agonia de falar em público com a minha filha, ela tem 6 anos, e ela me deu o seguinte conselho: finge que é tudo um sonho e que não tem ninguém na plateia. E fingir que não tem ninguém... E fingir que não tem ninguém na plateia é impossível, né? Esse que é o problema. Mas fingir que é um sonho foi um ótimo conselho, e isso me fez pensar que, caramba, eu não preciso nem fingir que é um sonho, né? Tá aqui é um sonho, não só por estar lançando meu livro, mas estar numa flip que homenageia a Hilda só pode ser um sonho, de verdade. E no meu livro, que é um romance, a história de uma escritora que é muito influenciada pela Hilda Hilst, ela recebe um convite para escrever a biografia, surta com essa responsabilidade, ela não se acha capaz de falar pela Hilda, estando a Hilda morta e incapaz de se defender.
Então ela vai em busca de livros que traçaram um pouco o caminho intelectual da Hilda. E é claro que são muitos, mas ela elege 3, que são a Carta ao Grego, do Nikos Kazantzakis, que é o livro que fez com que ela que ela decidisse ir para a Casa do Sol, A Negação da Morte, do Ernest Becker, e A Decadência do Ocidente, do Oswald Spengler. E eu queria só falar aqui uma frase do Nikos Kazantzakis, do livro dele, que é linda, que ele fala que a única raça humana que existe de verdade é a fantasia compartilhada. E eu acho que é isso, né? É isso que está acontecendo aqui. Então é isso, não sei se depois a gente vai falar, né, de outras motivações da obra e tudo, mas era isso que eu queria falar. Consegui. Obrigada. Bom, pensar nessa antropofagia na Hilda Hilst, obviamente eu penso por um viés muito específico, né? Quando você faz mestrado, doutorado, pesquisas acadêmicas, você tem que ir nas especificidades. E o meu viés foi o teatro, onde você trabalha não só no teatro, porque eu gosto de ler Hilda Hilst tanto em prosa quanto em poesia também, mas a ideia do corpo que se metamorfoseia, né? Quando comecei minha pesquisa, eu tive que ler Metamorfoses de Ovídio e começar a pensar o que é esse corpo da Hilda, que ela faz várias alegorias no teatro, e quando você vai fazer uma análise, você não adianta você só sentir como qualquer leitor vai sentir e não necessariamente entender. Porque ela escreve para você sentir, é um encontro afetivo e não um encontro racional. Mas quando você é uma pesquisadora, você precisa interpretar. E aí, essa parte de interpretar, no começo, é super difícil, porque você fica pensando, o que ela quis dizer com isso? Quando você percebe que essa obra não pertence mais ao artista, a quem pensou essa obra, quando você pensa que essa obra alçou voo para muito além da Hilda Hilst, você pensa que abre-se um rizoma de interpretações que você pode fazer. E aí a criatividade entra em jogo e você entra numa metamorfose, e aí, como você falou, antropofagia, entre aquela que me inspira e a minha própria criação e confabulação enquanto pesquisadora, que vai ter um título científico. Científico mesmo, no caso, ciências sociais, né? Eu sou uma cientista social, seja lá o que isso for, porque a própria Hilda Hilst questiona essa ideia da ciência, o paradigma da ciência, né? Como pensando no Nietzsche, né? A substituição do paradigma de Deus pelo paradigma da ciência, onde a ciência ocupa o lugar de Deus e a gente ainda não consegue pensar em conectar esses pontinhos, que as esferas da vida são muito mais amplas do que só um viés, um caminho único. Então, através daí, eu acho que a boca que pronuncia o mundo é a boca dos rizomas. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Falar de Hilda é algo que sempre me toca muito, então me perdoem se em certos momentos eu passar muito mais da racionalidade para a emoção. Quando eu penso nessa boca, nessa pronunciação do mundo, né, da poética hilstiana, o que ela me tocou, como me tocou, o que talvez eu tenha assimilado disso e transpassado e refeito em mim, eu penso que é um obsceno, mas é uma obscenidade de pegar o nosso próprio ser e fazer com que ele compreenda uma lucidez, mas não uma lucidez cotidiana, não uma naturalidade, né, da cultura moderna, da nossa sociedade. É um ser que evoca paixão e que perpassa o murmúrio da própria racionalidade. No sentido do quê? De que a nossa vivência não venha só com o que nos mostram como aparência, e aí também é um sentido político, né?
é traçar, cavucar na terra, né? Uma coisa muito terrena, essa coisa que eu e Hilda temos, né? Várias coisas do nosso mapa são em Capricórnio, Touro, né? Ela era de Touro. Então, assim, cavucar esse elemento central, o que na verdade é a essência das coisas, o que significa finitude, qual o assombro que a morte nos traz. Será que a gente vive para alienar esse X momento? E por que que às vezes nos impacta tanto e não nos impacta, por exemplo, a notícia das mortes nos noticiários, e de repente em certas mortes específicas isso se torna um choque tremendo? Qual a relação filosófica que existe nisso? Isso tudo a gente encontra na poesia de Hilda Hilst e de quase mais ninguém, se a gente pensa num meio século atrás. Então, ter encontrado a Hilda depois de ter lido muita coisa antes, mas que não tinha essa relação filosófica desse assombro e dessa cisão, que na verdade não é uma cisão, é um encontro, né? É uma dualidade que perpassa. Então eu acho que o caminho foi esse, entre eu e ela como poetas. Muito obrigada. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com as minhas novas colegas, colegas agora forever, né? Porque forever young, não é isso? E com esse público tão simpático que também deve ser, todos hildetes, né? Então, e dizer também que o meu primeiro contato com Hilda foi de fôlego, de tirar o fôlego. Eu, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, eu tenho que fazer uma breve historinha, né, para vocês entenderem. E a gente fazia o que, à época, isso no final dos anos 80 ainda, a gente, o máximo era dar uma ótima aula sobre Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Então um dia eu vou a uma livraria no shopping e encontro, eu não li a poesia de Hilda antes. Eu encontro Cartas de um Sedutor, eu falo isso no meu livro, depois eu vou. E Contos de Escárnio, Textos Grotescos, que são 2 livros da trilogia Obscena, que depois, eu mais tarde vou comentar um pouco, veio a ser a minha dissertação de mestrado da Unicamp. Eu li Porco, Corpo, as Avessas, em Contos de Escárnio, Texto Grotesco. Essa frase, ela me tomou de espanto, ela me tomou de gozo por ser gay, ela me tomou de uma série de coisas. Então, a Hilda, ela entrou em mim. E eu falei, entrou em mim, eu tenho que dar conta. Não é? Literatura, crítica, o crítico literário, professor de teoria e história literária, concursado. Então eu comprei a trilogia toda e me propus a ler, e depois aí eu falei, não, eu tenho que deixar a trilogia e agora ler a poesia, porque aí comecei a ler a história da vida dela. E eu tive o prazer de conviver com Hilda, porque eu passei no concurso do mestrado da Unicamp mentindo. Mandei um ensaio sobre Clarice. E na entrevista, é um aspecto muito interessante da minha vida, o Akira Osakabe me perguntou por que um linguista está fazendo numa seleção de teoria literária. Aí eu respondi, um interesse enorme pela Clarice Lispector. Mas eu também vou te fazer uma pergunta. O que um linguista está fazendo numa banca de teoria literária? E aí eu consegui entrar na Unicamp e estudar e conhecer
na Chácara do Sol, que hoje é o Instituto Hilda Hilst, a Casa do Sol Viva. A própria Hilda fica com ela durante um tempo e tal, até me afastaram um pouco para escrever, senão eu não escreveria, né? A gente não escreve, a gente fica muito dependente porque ela lê, ela faz leitura de manhã, então a manhã de leitura na casa dela era maravilhosa, mas você tem que escrever. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o teatro e vou falar um pouco sobre o terceiro livro que eu estou lançando hoje aqui. Eu trabalho Hilda, mas leio Hilda ainda. Eu tenho os livros originais dela, assinados por ela, e que me são muito caros. Eu assisti, inclusive, um episódio que hoje eu falei até para o meu orientando, que está comigo aqui ajudando, o Tiago. Eu falei, nossa, Hilda está vendo isso, porque eu assisti a Paulicéia devolver 2.000 exemplares de Cartas de um Sedutor, que é um dos melhores livros dela em prosa de ficção. Eu assisti ao vivo, e a cara dela, o rosto dela, o sofrimento dela, porque ela não era lida. Então a gente tem que discutir essas questões. É um prazer enorme estar aqui e a gente vai, né? Essa mesa vai dar pano para Amanda. Obrigado. Eu pensei em fazer uma estrutura de mesa que fizesse uma pergunta para eles, né, assim, em geral, onde todos eles respondessem, e depois a gente partisse para uma pergunta mais direta com relação às pesquisas, e por fim a gente faria uma terceira rodada onde eu vou perguntar sobre o livro especificamente, eles lerem um trechinho, para depois eu abrir para vocês, tá bom? Eu queria começar perguntando para a Carla, né, porque ela começou já falando sobre filosofia, e que a obra da Hilda é extremamente filosófica, é uma parte que me interessa muito, porque eu também tenho muita curiosidade pela filosofia, e eu li, Carla, na sua biografia, né, que você tem uma pós-graduação em arte e filosofia, né, e aí eu queria que você me dissesse, né, comentasse com a gente, se essa pós, ela vem, né, como uma necessidade da obra, né? Você começou com Hilda e depois foi para sua pós, ou se você foi para a pós e aí ela chamou uma obra como obra da Hilda. E se você puder falar um pouquinho dessas referências que você encontra quando lê na obra dela, e que depois, se você quiser também falar do seu livro, fica aberta, tá? Então, eu estava mais nervosa, eu nem respondi direito a sua primeira pergunta. A gente estava falando, vocês estavam falando todos, acho, de corpo, né, de presença, e eu acho que veio antes, a Hilda veio antes, com certeza, mas eu acho que ela foi trazendo, com a minha experiência de leitura, a filosofia que eu depois identifiquei como um bastidor da obra dela. Eu conheci a Hilda lendo uma revista da Marie Claire, eu era adolescente, e fiquei chocada com aquele ser ali, parecia que ela pulava da página, assim, sem exagero. Acho que ali eu entendi que a literatura tem peso e volume, está muito ligada ao corpo mesmo. E depois de ter estudado em alguns grupos, porque eu sempre estudei muito em grupos de estudo, informalmente, com professores de filosofia, e eu identifico hoje influências, quer dizer, isso sou eu, que o Denival falou que o trânsito está na recepção, né? Sou eu que acho isso. Eu não sou filósofa, sou só uma leitora e escritora influenciada pela Hilda. Eu identifico influências grandes, assim, do Heidegger, do Merleau-Ponty e do Nietzsche. E até em relação a essa boca que pronuncia o mundo, ela não, para mim, não é nem que ela pronuncie o mundo, ela tem um mundo dentro dela. Ela pronuncia o mundo com tanta potência, com tanta intensidade, porque ela é formada, ela não consegue se descolar desse mundo. Ela é verdadeira porque o mundo está dentro dela. E eu acho que isso tem muito a ver com Heidegger. A Hilda fala muito nas entrevistas dela que ela sempre esteve diante de uma vaziez extrema, né? Ela gosta de usar esse termo da vaziez. E o Heidegger, ele fala do vazio não como uma coisa, não como um vácuo à espera de um preenchimento de corpos. O vazio é fértil. O vazio o espaço é dar espaço, é quase um fenômeno, é quase um movimento de dar espaço. E o que é isso, senão ela
fazendo uma obra, construindo uma casa para que recebesse a obra dela, né? É a obra à espera do artista, né? O Heidegger fala que a linguagem excede o homem, a linguagem vem antes do homem. Então, é a obra que estava ali esperando por ela. E isso, para mim, é muito heideggeriano, né? E tem uma coisa que o Heidegger, depois, mais para o final da vida, ele se interessou muito por esculturas. E tem um livro muito lindo do Andrew Mitchell, que é o Heidegger entre as esculturas. E é o Heidegger visitando os ateliês e tudo, e ele comenta que, até coloquei aqui para falar da boca, que quando um escultor modela uma cabeça, parece que ele está apenas copiando as superfícies visíveis, mas na verdade ele modela o invisível. A maneira como essa cabeça olha o mundo, como ela se sustenta no espaço, abordada pelos homens e pelas coisas. Então é isso, assim, a Hilda traz o invisível, né? Essa boca dela pronuncia o invisível que está no mundo. E aí, assim, olhos negros pontilhados de negro, né? Assim, as cores, a coisa da terra, isso é muito forte. E o Merleau-Ponty fala uma coisa muito linda, que ele fala da carne do mundo, e que nós somos a parte do mundo que nos está mais próxima. Então, é a Hilda escrevendo com o corpo inteiro. Por isso que ela entendeu que ela precisava se recolher mesmo com o corpo. E por isso que eu acho que quando a gente lê a Hilda, a gente quase que sente a presença dela, porque é muito intenso. E tem muito a ver com isso, eu acho, com essa verdade que está na percepção, nessa visão de olhar as coisas como criança, como quem olha sempre pela primeira vez. Então, seria isso, que a Hilda mostra como a boca do mundo fala, como ela saliva sexo, como digere a morte, como vomita a vida. Tem muito a ver com o Merleau-Ponty. E o terceiro filósofo, que é claro que eu não conheço toda a obra, mas por acaso me deu o trabalho de pesquisar no Assim Falou Zaratustra, quantas vezes ele fala sobre o nojo. E se alguém tiver paciência de fazer a mesma coisa, ele faz 22 alusões ao nojo, no Assim Falou Zaratustra. E eu acho que tem muito a ver, porque ela lida muito com o nojo, né? Ela brinca com essa coisa no obsceno e a questão do corpo. E no Zaratustra tem essa ideia de que o homem, o além-homem, que não é um super-herói, não é um homem que poderia ser melhor do que o homem que existe hoje, é o homem que não seria consolado pela moral, pela verdade, por ideias de pátria, né? E principalmente um corpo que não teria nojo de si, porque Deus está morto, não funcionou esse projeto, então assim, esse corpo, ele tem nojo de si porque ele é ressentido de um corpo que não deu certo. Eu acho que isso está muito presente na obra dela, de falar do corpo sem pudor, de mostrar o que costuma ficar debaixo do tapete. Então são essas três âncoras filosóficas que eu identifico, mas com certeza foi a Hilda que me mostrou eles e não eles que me mostraram a Hilda. Certo, né? Que não deu certo, mas quer dar certo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como essa urgência e essa terribilidade que ele fala se liga às questões de gênero que você tem trabalhado, né? Que eu acho que eu fiquei muito curiosa, muito para ler mais sobre isso, aprofundar no seu estudo, porque a mulher no teatro de Hilda, eu achei isso instigante demais. Bom, esse corpo da Hilda Hilst, primeiro eu entendo que esse corpo ele não é um corpo como uma coisa fechada. Ele é um corpo aberto, ele é um corpo que se metamorfoseia, ele é um corpo habitado por Deus, ele é um corpo como habitado por diversos rios e afluentes. Que a gente está aqui na Casa do Desejo, são fluxos de desejo, como diz o Foucault, como ele define o corpo. Eu entendo o corpo através dessas trepidações, através do que circula, o que atravessa essa poesia encarnada, pensando até no Merleau-Ponty, da Hilda Hilst, que é trazer um corpo para a poesia, trazer um corpo para o teatro, uma alegoria. É um pensamento extremamente alegórico, né? Como que isso se liga à questão da mulher? Bom, eu vim do feminismo e não foi a Hilda Hilst que me trouxe o feminismo.
Eu cheguei na Hilda Hilst pensando em política, pensando na ditadura, no que foi um teatro escrito no período dos anos de chumbo, né? Que ela se recolhe e escreve teatro, justamente porque ela acha que a poesia dela não comunica a urgência do tempo dela. E por isso terrível. Mas, por outro lado, como tudo tem que atravessar o corpo, como tudo tem que passar pelo corpo, ela faz uma certa digestão de todas essas questões do tempo dela e ela transforma isso em poesia. Ela continua escrevendo poesia quando ela escreve teatro. O Denival pode concordar ou discordar de mim, a gente pode ter um bate-bola aqui numa boa. Mas, através de tudo que passa por esse corpo, a gente tem que pensar a mulher. Então, na verdade, o que ela fez com o meu feminismo, que era super militante, assim, já mais de 10 anos que eu milito nessa área e pesquiso, uma pesquisa militante, quer dizer, uma pesquisadora que atua na realidade, né? E através daí, ela me fez pensar na complexidade, porque a política dela, essa política que ela fala urgente, terrível, ela passa por capilaridades. Então, quando você pensa no teatro, naquele período, o teatro político naquele período era um teatro brechtiano, onde extremamente elaborado, com a épica do Brecht, mas um teatro que comunicava muito diretamente as questões políticas. E nesse sentido, ela vai numa contramão desse teatro político para escrever em alegorias, para escrever num teatro que quem conhece o Samuel Beckett vai trabalhar, vai entender que é um teatro mais complexo, mais difícil de você trazer para o palco, porque as rubricas não vão te dar exatamente a indicação do que você vai levar para o palco. Você tem que ser um criador enquanto diretor ou diretora, você tem que trazer isso para o palco de uma forma inventiva. E aí eu fui pensar como é que eu vou falar da mulher, uma autora que é extremamente atravessada pelo feminino e pelo masculino. Uma autora que trabalha com a emancipação da mulher, não da maneira como eu imaginava, não vem nas cartilhas feministas. Ela fala da mulher que se emancipa se travestindo como homem em O Verdugo. Ela veste o capuz do carrasco e aí ela encontra a sua liberdade daquela casinha sensacional. Quando ela escreveu, o que ela está pensando em feminista quando ela está falando isso? Que é uma conotação extremamente negativa de feminista. E pensar que o feminismo hoje, ele se complexificou. A gente tem o feminismo da diferença trazendo a questão das mulheres negras, a questão das mulheres lésbicas, a questão de tantas mulheres com tantas interseccionalidades e realidades concomitantes, mas com muitas diferenças entre elas, né? Nós não somos semelhantes, não somos iguais, somos diferentes, mas somos mulheres. E nesse sentido, pensar a mulher em Hilda Hilst é pensar em yin e yang, ânimos e ânima, feminino e masculino, pensar que a questão da mulher, qual é a coisa mais feminista da obra dela? Não que ela seja feminista, mas a obra vai muito além. É a questão da liberdade. Então a gente está falando da liberdade das mulheres de seguir seus próprios caminhos. E ao sonhar, ao perseguir os seus desejos, ela já se torna mulher. E aí voltamos a Simone de Beauvoir. Um belo diálogo. Nossa, que delícia, né? Que fala bonita, né? A mulher é o que define a liberdade, né? Isso que define o feminismo na Hilda é a liberdade, né? Acho incrível essa colocação. E aí vou jogar a bola para o Denival, né? Porque como professor de teoria literária, queria que você também pensasse junto a essa questão do teatro e pensasse assim um pouco, ajudasse a gente a entender como é que esse feminismo que a Marina está colocando para a gente, não o feminismo especificamente, mas como essas questões que ela está colocando para a gente, elas se elaboram em termos mesmo linguísticos, né? Como é que... Porque você coloca no seu livro, que eu estava lendo no seu texto, que a construção da linguagem é
uma construção por excelência política, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa construção política no teatro, né? Da peça do Verdugo, né? Você pode falar? Obrigada. Eu acho que é melhor por fora, Bom, o Verdugo ganhou o prêmio Anchieta em 1969, quer dizer, nós estávamos na época do AI-5. Então, não só a Hilda, o Jean Francisco Guarnieri, o Boal, todos escreviam por parábolas, né? Isso é importante de se ver, porque em se tratando do teatro dela, 9 peças, que ela escreveu em 67 e 69, todas foram cifradas, mas cifradas à moda ou ao jeito, ou ao estilo brechtiano, porque tinha que ter um estranhamento, ou tinha que ter uma parada ou um choque, que depois Walter Benjamin a gente encontra lá, se procurar que choque é esse, né? Então, no Verdugo, sim, o Verdugo é um grito de eu quero escrever poesia. Eu quero voltar a escrever como mulher, como poeta. Ela sempre se assumiu como mulher, como poeta, como figura feminina, mas nada de voz feminina, isso eu concordo, não vou repetir, mas eu quero escrever. Então é o teatro, 2 anos, por parábolas. O Verdugo é isso, tanto que não foi censurado e ganhou o prêmio maior do teatro em 69. O que é a história do Verdugo? O Verdugo é um homem que é pago para matar alguém. E os textos são tão políticos, tão atuais, que o Verdugo é hoje. O Verdugo é hoje. E aí o primeiro juiz, o segundo juiz, o terceiro juiz condenam um homem. Nós não estamos falando de Supremo Tribunal Federal. E o Verdugo vai ao encontro do homem para matá-lo, para o matar, e vê nos olhos dele a cor do mar, uma mistura de azul e verde. E o filho do Verdugo se apaixona pelo rapaz. Isso está intrínseco, mas é a verdade, pelo olhar e pelo rapaz. Os dois então resolvem, não vamos matar. Aí começa, essa é a grande intriga. E aí ela vai e faz o diabo. Só que eles precisavam desse dinheiro, como muita gente hoje está precisando aí também, né? Para viver. E aí ela vai e faz. Não, as mulheres vão matar a esposa, então. Veste, só para, porque é longo, né? Veste o Verdugo e diz, eu vou matar, porque nós precisamos desse dinheiro para viver. Então já tinha um viés capitalista, político. Se você ler o texto, eu estou falando do texto dramatúrgico, não da cena, porque eu não assisti a nenhuma montagem do Verdugo. A época era muito restrita, houve montagem, 2, né? Mas assim, ela diz, né, alguma coisa nessa peça que é muito importante mostrar aqui. E mostrar para vocês também que não só o teatro, mas como toda a prosa e a poesia de Hilda, como ela me pediu, por ser um crítico literário, é um universo de signos, e particularmente verdadeiro é o fato de que a representação é um ato semântico, não é?
extremamente denso nesse sentido, no sentido de Hilda, no sentido do verdugo, da mulher que assume o assassinato de uma pessoa que é o poeta. E aí eu vou abrir parênteses para ir a Jean Francisco Guarnieri, só uns 2 minutinhos, porque ele escreve também a mesma época, Ponto de Partida, que é a história de Bird, que quer dizer pássaro em inglês, que é um poeta que é condenado à morte, mas aí antes de matarem ele amanhece enforcado, e o pai dele é um ferreiro. Isso sempre é brechtiano, porque é num lugar distante, é num lugar onde os detalhes não aparecem muito, o cenário não é descrito em minúcias, para provocar o estranhamento, que é o transe na recepção produtiva do teatro científico, do palco épico de Brecht. Isso chegou ao Brasil muito fortemente por causa da censura dos anos de chumbo. Hilda passou por tudo isso, e passou bem, e ganhando prêmio e escrevendo bem. Então ela já burlava. A partir da burla, ela atinge o transe. Signos tem, portanto, né, um estatuto intermediário, que é a escritura do autor. Quando ele passa uma escrita, e Hilda principalmente, ela passa, qualquer texto dela pode ir ao palco. Então, ela já eliminava essa barreira de gêneros, apesar de escrever. É teatro, até por causa da época, de quem tinha que ler e liberar e etc. Esta é, na verdade, seu dado maior. O teatro tem, portanto, um estatuto intermediário, o teatro da Hilda, onde pode estar sua complexidade, pois, de um lado, a imagem do teatro não se aproveita de uma recepção fácil, que se deve à analogia. Não, ela faz parábola, ela faz metáforas de alegoria, metáforas quase perfeitas, né, alegóricas, e que o cinema, por exemplo, eu diria, tem mais facilidade de fazer. Pela própria questão, aqui já estou colocando os parâmetros de linguagem, né? Por outro lado, ela não se aproveita do trabalho artístico, seja para copiar, recopiar o código existente da realidade, seja para transgredi-lo, sempre, até mesmo, inclusive, nos hábitos perceptivos com os quais aprendemos a realidade habitual. Então não é uma parábola que se perde, né? É uma parábola que vem a nós e provoca o transe na recepção. O transe que eu vou buscar é esse transe que está lá em Glauber Rocha, depois no teatro, no Cinema Novo, Terra em Transe, que eu já coloquei como uma categoria da teoria literária no livro meu chamado Literatura em Transe, da CRV, há 2 anos atrás. Então já uso com muita intimidade, mas para quem não conhece, é isso. Portanto, transgressão, que para mim é a marca da Hilda e da literatura dela, portanto, é a principal característica da obra de arte, não é? E a partir daí, só a parte de invenção contra o real. É isso que ela faz. Contra o real. Agora, o leitor procura o que quer. Obrigado. É muito interessante, né? Porque é isso mesmo, né? Você trabalha com o código e com a recodificação, porque a gente vai ver que quando ela vai misturando e de todos, né? Eu sou secretária de todos. Mas a Mariana, ela tem uma coisa que eu adoro nas redes sociais, que ela lê um autor, né? E faz uma leitura profunda e coloca as 10 coisas que eu aprendi com esse autor. E aí, aproveitando essa deixa, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Com relação a esses procedimentos poéticos da Hilda, porque é uma autora que
usa as formas tradicionais, as formas fixas, e ela experimenta com essas formas. O que é que você, então, aprendeu com a poética dela e aprendeu que você trouxe para sua vida? Porque, na verdade, há muitos anos, quando a gente nem brincava de redes sociais, eu já fazia essas anotações em blocos de papel, mas solitária. Então é muito bom. Então, assim, pensando nisso, eu vou tentar trazer umas palavras-chave e contar algumas anedotas, assim, inicialmente, sobre o que foi que eu aprendi, né, e aprendi da poética da Hilda. O primeiro ponto que me vem na cabeça, assim, quase como uma força central, é a questão do misticismo. Eu acho que pensar a obra da Hilda, seja na ficção, né, no teatro, na própria poesia, mas não um misticismo de uma forma assim, vamos dizer, genérica, né? Ela transforma isso, trazendo para uma materialidade, para um convencionamento que eu acho assim absurdo. E ao mesmo tempo para detalhes, que é maravilhoso, principalmente no que eu trabalho, né, na poesia. Eu até estou me lembrando de uma história que eu ouvi pessoalmente quando estive em 2014 lá na Casa do Sol, da Olga Bilenque. Estávamos caminhando, a gente estava quase noite e eu dei uma de jardineira, fiz uma residência colaborativa e cuidei do Jardim Moura Fuentes. Apenas uns 10 mil hectares ali na época, o jardim pequenininho. Mas enfim, ela me disse... Uma das coisas que ela mais gostava de lembrar das tantas histórias que ela difunde da Hilda era uma certa noite que ela estava calma, bem silenciosa, até meio tristonha. E estava assim chegando perto da varanda e de repente ela começou a gritar: Mora, Mora, vem ver, vem ver! E o que aconteceu? Uma tragédia, né? Alguma coisa com um cachorro, alguma coisa nesse sentido. Olha só, tem éguas, perto ali, olha a formação dessas nuvens, são éguas, é um sinal. E aí, diz o Bora, né, o Moura Fuentes para Olga, que eu assim, não sabia o que falar para a Hilda, porque na verdade ele observou que a luz da sala fazia um recorte, assim, uma coisa que parecia algo que não era, mas era para a Hilda, ela tinha certeza. Ela falou, são éguas e são para mim. E aí disse que ao mesmo tempo ela já saiu apressada e ela mostrou, cerca de 2, 3 horas depois, um poema dela, que eu vi as éguas da noite, né? Quem conhece esse poema é belíssimo. Então, assim, essa questão que eu venho trazer desse misticismo, ele é uma força que também perpassa tudo isso. Então, assim, até as ideias e vários poemas e criações eram um mundo que era um submundo da Hilda. E todo mundo que conhece e ouve essas historietas consegue perceber isso facilmente. Outro ponto que eu gosto muito de trazer dessa apreensão é a intempérie. Assim, é a forma animalesca de se tratar, de se ver em pé também de igualdade, que é o que eu falo, que é o ser natureza e não o estar na natureza. E esse respeito profundo que ela tinha pelos animais, pelos bichos, né? Tem até uma outra história que eu me lembrei agora, de um jantar, que foi um leitor que há muito tempo não visitava ela e preparou um peixe, uma mesa belíssima, mas, assim, diz esse livro que eu li, do Yuri Vieira, que ele era um senhor meio problemático, mas a Hilda, assim, recebia todos de coração aberto. E aí eles estavam jantando, tudo certo, a Hilda já cerca de 1 ano da sua morte, um dos cachorros se aproximou do prato dela. E o que ela adorava, sempre está muito presente. E esse convidado pegou uma cajadada e deu no meio da cabeça do cachorro. Foi assim, o fim. Ela levantou, você ponha-se daqui para fora, como ousas, né? Somos iguais. Mas assim, é um animalesco, já trazendo para uma coisa mais, né, de pesquisa, estudo, filosofia,
é algo que está muito presente no livro A Negação da Morte, do Ernest Becker, né? Então, assim, a gente pega uma outra pessoa, outro estudioso, tipo o Otto Rank, ele traz essa questão do animalesco como um rito para a gente conseguir também se libertar do assombro da morte, porque é quase um banal a morte de um bicho para muita gente, né? Até rituais, né, de morte do bicho. E para o ser humano há vamos dizer assim, uma analogia que precisa se desdobrar com o maior cuidado, né? Então é um outro ponto que eu acho muito importante, que é essa questão do animalesco. E ela fala disso também nos detalhes das árvores, das folhas, né, desse fluir, assim. E a busca, que também é recordação. Outro grande ponto da poética da Hilda é a questão da falta, do vazio, do oco, como disse o Deneval, do próprio pai. O pai que tem essa questão do edipiana, que ela tanto narra, e era algo assim que trouxe assim, quase uma certa dose de loucura dentro da própria poética da Hilda, porque ela buscava essa paixão, esse desejo, né, esse encantamento, que também ia para um rito mais sexual. Só um momento. Pronto, ótimo, vou continuar. Então tem essa busca, a busca e uma recordação. Então é uma finitude, por exemplo, porque depois o pai, a mãe, a Bedecilda, a mãe da Hilda também falecem, é uma busca pela finitude que se torna infinitude. E aí está uma mística cristiana e até uma religiosidade poética, porque a Hilda diz isso em vários poemas, que a poesia para ela é Deus. Ela não via um Deus central. A poesia, o silenciamento, o roteiro do silêncio, que é o 4º livro dela de poesia, traz muito isso, né? E a reclusão, a busca pelo silenciamento que traz vozes. Vozes que podem ser inconscientes, vozes que podem ser outras vozes exteriores. Aí depende do olhar de cada um de nós. Então, é uma poética que também ela traz um pacto, né? Então, quando a Hilda ela decide dizer eu vou aqui, né, que é Iocannes Atzaxis, né, a carta ao greco, que é o pacto de vou trabalhar no que eu acho, que entendo, que pode relacionar e aprofundar o que eu sou, o que eu vou deixar. E isso está aí dentro de cada um de nós, seja em qualquer área, não só na arte, né? Então a Hilda tinha muito forte isso, essa rigorosidade. Isso é observável nos poemas dela, porque são muito bem lapidados. Aí eu estou falando de forma também, né? Entre as baladas, as cantigas, né? Essas formas mais fixas, além do próprio verso livre. Outro ponto importante que eu acho que eu tenho que trazer é como a ficção, escrever ficção e escrever dramaturgia mudou a poética da Hilda. Isso, exatamente, o Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Hilda estava apaixonadíssima por Júlio Mesquita Neto, né? Acho que esse é o nome, e foi para ele quase um fator de redenção, assim. Ela tinha certeza que ela era tal figura que ela tanto procurava, que ela dizia, eu quero um homem como meu pai, e ele era um homem mais velho que ela na época, e geralmente ela também namorava alguns rapazes mais novos, né? Geralmente. Então, assim, teve essa mudança, esse amadurecimento, que eu acho que numa mesa que traz prosa, né, ficção, teatro e poesia, é importante que a gente faça também, né, essa análise, o quanto que isso evoluiu, porque os primeiros livros de poesia da Hilda, eles tinham uma pegada mais, assim, vamos dizer, lusitana, essa história do Camões, do banheiro, essa eu conhecia também. Essas miragens, tem uma também de um tal senhor com um chapéu de coco, que eu também ouvi falar, que ela ficou abobada. Trovas de muito amor para o amado Senhor. Tem trovas de muito amor para o amado Senhor, enfim. E que ela nunca boa. Então, assim, são passos na poesia da Hilda. Por que ela está sendo tão lida, tão inicialmente, né? Porque é uma coisa que ela já tinha certeza. Ela dizia, numa média de 50 anos, eu vou conseguir o cânone.
porque eu fiz a obra. E ela teve essa rigorosidade, esse pacto, esse roteiro de silêncio para fazer a obra. E ela fez, e é por isso que a gente está aqui nessa festa maravilhosa, e por isso que estamos saudando a poesia, né? Eu não vou deixar de puxar a sardinha para o meu lado, porque geralmente... o teatro também, irmão de dois braços dessa parte, infelizmente. Mas lógico, ficção importantíssima tanto qual, mas estou dizendo assim, uma parte da Hilda também ter sido, vamos dizer assim, deixada de lado, ter parecido muito hermética. A maioria da obra dela é em poesia, e a poesia, no nosso país, ainda estamos caminhando para que seja dada a devida maior importância, porque há muito trabalho árduo em se fazer poesia. É muito sério. E a Hilda trouxe isso. É um dos fatores que eu mais aprendi para o meu próprio ritual de exercício poético. Então, pensar na poesia é pensar em Hilda, é pensar em filosofia, é pensar em todos esses meandros que perpassam a mística das coisas, né? Que é esse silenciamento e essa voz. É a vida que é a morte, que é o que eu tentei tratar nesse meu novo livro. Isso aí, muito obrigada. Uma delícia ouvir vocês, né? Como a gente aprende, né? A gente pode estar estudando e estar lendo a vida toda, sempre tem alguma coisa diferente. Você fala, ai meu Deus, isso eu não posso esquecer porque eu tenho que me aprofundar nisso. Maravilhoso, né? E agora eu queria que vocês, eu acho que eu e todo mundo quer, né? Que vocês falassem um pouquinho, então, especificamente desse livro que vocês estão lançando, né? Esse ano. E lesse um pedacinho pra gente, né? Porque é essa contaminação que a gente quer ouvir, né? Ver, porque já percebemos o quanto a Hilda despertou coisas em vocês e o quanto vocês estão despertando coisas na gente, né? Então, ela tá viva porque a boca de vocês tá falando dela, né? Então, isso. Daqui a pouco, saindo daqui, todo mundo tá lançando. Então, eu acho que é um momento legal para vocês lerem um trechinho, para vocês comentarem o que quiserem. E depois a gente ouve as perguntas. Então, como eu falei, o meu livro é sobre uma escritora que recebe convite para fazer biografia. E, na verdade, eu não queria fazer um spoiler, mas ela se recusa a fazer a biografia da maneira como o editor queria, porque ela entende que seria uma traição a Hilda, né? Como é que você vai falar de uma pessoa que já morreu e que não está aí para... E com isso ela pensa também muito profundamente a morte e vai fundo nas questões da própria Hilda. Então eu vou ler aqui o finalzinho para vocês. A loucura do seu pai foi seu tiro de largada e o nosso tiro é a sua loucura, lúcida loucura desaguada. Você disse uma vez estar convencida de que o amor é a única coisa a se viver. Viver numa corda esticada de paixão prestes a se romper. Única tensão capaz de justificar a vida. Estamos esticados aqui ao seu lado, andando em cima da corda como o funâmbulo de Zaratustra, encarando o precipício. E é bonito aqui de cima, H. Que bonitinhos os olhinhos lá embaixo, brilhando de tesão ainda, rindo de nervoso da pombinha de Eulália, do mucumbuco do Krauss, das sassarimbadas da Cordélia. Seu teatro e sua ficção, você disse, foram tentativas de aproximação, um ir em direção ao outro. Estamos aqui agora, seus outros. Somos seu eco, sua ressonância, seu ritmo marcando nossa caminhada. Fomos fotografados por dentro. Estamos em seus flashes e agora refletidos nos encontramos, nus e de mãos dadas, abertos à intensidade e enxergando o que é real e urgente, como seu pai te ensinando a ter emoções com lucidez. Estaremos sempre nesse instante, nesse segundo antes da flecha ser lançada, na tensão do arco, na embriaguez da vontade, escapando dos conceitos. Fomos levados a um ponto do qual não se retorna mais. Por isso seguiremos seu conselho e buscaremos o tal escudo, a carcaça, o tanque Panzer, tudo que for possível para aguentar nosso desamparo de vira-latas com alguma lacridade. Numa noite te deu de repente um entusiasmo pela vida, H, por tudo, e de repente, no meio de uma carta, você escreveu assim: não vou morrer. Há construções, grafias, mandalas, atalhos a percorrer. Há liames, pontes, consanguinidade. E tantas coisas tão distantes e tão perto de mim.
que hei de passar milênios a separar o equidistante. Há teu corpo e tua boca a me dizer: vive, ama-me, persegue-me, e com tantas delongas, como posso ser uma e ser tão breve? Não, você não vai morrer. Vamos persegui-la por grafias e atalhos, mandá-la de consanguinidade sob sua boca. Passaremos milênios dizendo: viva, te amamos, você que não é breve. Escreveremos cartas dizendo: adorei seu livre mundo, passei noites adoráveis, e assim a divertiremos para todo sempre em Marduk, lendo seus ocos e suas bandalheiras, segurando em sua teia de espanto, refazendo perguntas eternamente, considerando o impensável existir. Até breve, H. Se puder, abra os portões de Marduk. Parabéns, que lindo. Muito lindo, não? Poético e ao mesmo tempo, como toda obra dela, né? Poético, mas tem uma argumentatividade, né? A poesia, ela é toda argumentativa também, né? É muito bonito. Parabéns. Bom, separei mais de um trecho. A fantasia desempenha um papel furtivo no imaginário da autora, que se entrega a seus devaneios como quem se atira do cume de um rochedo, com a certeza de que pode voar. Ela voa alto, com suas asas de águia. Quando mergulha, cria escamas. Os músculos se contraem em um trabalho extenuante, mas a tensão se alterna com jatos de vazio. A afetividade toca os músculos e se desdobra de um jogo de respirações por onde penetra a poesia e irrompe com uma força incomensurável, como sugere o atletismo da alma de Antonin Artaud. Afetos que em Hilst se localizam no frágil limite entre a pele e o desejo. E por último, eu vou ler uma poesia que eu escrevi, inspirada na Hilda Hilst, no momento que eu estava mais hilstiana. Ao desafiar as leis da gravidade, uma força me impele para longe do teu olhar réptil. Um grito de liberdade acalenta meu coração, quando seus rastros se desmancham na distância, longe do teu frio, num planar de asas sobre o oceano. Um crepúsculo de mar e de nuvens movimenta lentamente o respiro do universo. Uma coisa só, uma força incomensurável. Olhe pela janela da minha liberdade, passarinho. Afrouxam-se os laços que me aprisionam, cala-se o interdito. Não posso amar de novo, não posso me lançar por inteiro num precipício de sonho e de nuvens. Mal posso ouvir o pesar de seus passos. Perdem-se no tempo e no espaço, labirinto soturno. Um raio se apaga, fraqueja a lembrança, no calcanhar de uma leveza. Coração aberto em meu voar borboleta. Você fica pequeno, a ideia de você, um pontinho incandescente no escuro, prestes a se apagar nos primeiros raios de sol. Nossa, é incrível, né? Porque não dá para estar escrevendo um texto teórico, né? É um texto teórico, mas não consegue, a gente não consegue, a gente fica completamente contaminado de poesia, né? Porque é super poético, mesmo se você não fala que é um texto teórico, aqueles dois trechos, a gente lê com poesia, não é? É muito lindo. Mas é uma homenagem. Não tem jeito, né? Ah, é pro pessoal. Nossa, que silêncio gostoso. Tá arrumado. O meu novo livro, Tríptico Vital, é um tríptico, né, como se diz, em uma formação de 3 imagens, que aqui são o desenvolvimento, o início, o desenvolvimento e a finitude do ser humano. É uma narrativa, um poema longo, o primeiro que eu faço, que elucida um ser humano que perpassa a origem, a parte biológica, a gestação, se encontra na infância
na tomada de consciência definitiva entre a adolescência e a idade adulta, e depois os escombros da experienciação humana, as dores e as sutilezas, detalhes alegres disso também. E depois tem uma persona morte que se encontra e adentra o livro a um lado um pouco mais irônico, como a Hilda também já usou em alguns poemas, como poemas aos homens do nosso tempo. Trago algumas outras vozes também de outros poetas, e poetas também, as poetas, né, claro. E é isso. É uma homenagem à Hilda, porque em 2014, quando eu fiz a residência na Casa do Sol, é quando eu descobri o livro A Negação da Morte, do Ernest Becker. E aquilo me suscitou inúmeras sensações dentro da Casa do Sol. E a partir daquilo eu tive a ideia de fazer essa tríade, né, esse encontro do início, meio e fim de uma vida. Eu separei 3 trechos esparsos, né, como é um poema longo, e vou fazer a leitura do primeiro. Faz parte da segunda sessão da experiência. Deixa eu tentar, que eu sou super... Não, deixa eu tentar. Eu sou muito atrapalhada, gente, desculpa. É que eu tô com fogo, taça, vidro, eu tô vendo que... Dá. Terra, fogo, água e ar. Navego nos perímetros de cada tecido celular, no diâmetro dos pulsos, arrancando do seu interior impensáveis revelações. Na consciência que se assanha pelos cílios que de tão coléricos fissuram, dizimando as lembranças das horas escorridas. Comendo frutos maduros, navego na lama do abandono e da alienação, cada vez menos e cada vez mais inerente à finíssima linha de amebas dependuradas nos ares das avenidas. Ferro e fogo costuram minha força, frágil biologia dos escombros, psicologia rompante em retiros e posologias. Proponho a toda arte longa espera. Na lama do abandono e da alienação, levanto mais mortal que antes, chafurdo na bruma do dever e do querer, prevendo e caçoando os enigmas no medonho calabouço do remorso. Há um memorial no circuito de nós, eletrocutando as unhas da madrugada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Os olhos são cordas manejando pulmões. Quanto mais puxo a memória, mais a estico na respiração. O teto é um seco oceano, mas defendo o que exalto dos adeuses, culpando o passado que é presente. Sou uma estranha às entranhas, veia das veias sugando coronárias, hasteada na missão de sobreviver. Agora eu vou ler o segundo. Obrigada. Tá chegando. Os dois são um pouquinho mais curtos. Tudo é tácito e propositadamente torto. Por meio da mediação de qualquer parte, o conhecimento, natureza e sociedade, ode sine qua non de uma odisseia que supera as ruínas e as falcatruas dos rostos trajados por leis e cobiças. Conhecer talvez seja decompor, romper as inúteis amarras dos ombros, romper os lentos dialetos sobre as rachaduras. Tudo se diverge e tudo se espanta. Agora mais um trecho. Sempre presente é o que já passou. O corpo estancado que acaba,
o fio da memória que se alastra, bichos invariáveis se avolumam, ondas ainda cerebrais resvalam. O que há de morrer ao se viver? O tempo para presente é o tempo futuro, o que poderia ter sido, o que foi, despontam no mesmo fim. É sempre a terra, o túmulo, o sepulcro. Maçãs dispostas na jovialidade, uvas pendidas na maturidade. Mas havia rigor, havia essência. Um borbulho transbordando o copo, atravessando o próprio impulso. Tudo morre no seu nome, tudo morre no seu tempo. Obrigada. Pode passar para ele. Esses você fez com vídeo, Mariana? Primeiro é do vídeo, né? Eu acho que tem um trecho. Tem um trecho sim, porque eu me lembro. Nossa, É. eu fiquei impressionada. Obrigada. Uma dicção, né? Uma leitura sua, é performática, performance. Obrigada, gente. Que alonga as palavras ficam alongadas na sua leitura. Mas é porque ela dá uma dicção poética perfeita, né? O poema tem um ritmo. Foi o que a Fernanda não fez aqui. Polêmica. Já ouvi que a primeira parte foi boa, a segunda não. Já pode ter que Bom, eu não vou me estender. O meu livro é um livro que foi registrado na Biblioteca Nacional antes da Hilda ser declarada a homenageada da Flip. Então ele não é um livro que foi escrito para ser lançado aqui. Mas o destino é perdição, né? Então eu me perdi aqui, me perdi maravilhosamente e tenho estudado cada vez mais. Tenho sempre levado para onde vou a Hilda. Não é a minha única autora de estudo. Atualmente, inclusive, eu estou muito centrado no cinema novo, né? A literatura e a relação dela com o cinema novo, com as africanidades e as brasilidades. Enfim, com Barravento, atualmente é com Barravento. Por que se pesca e se canta para Nanã e não para Iemanjá? Hoje eu estou estudando isso. Mas o livro ficou pronto, então em janeiro de 2008, a Biblioteca Nacional me deu o ISBN e eu tenho um contrato com essa editora. Então, quando falaram que Hilda, eu humildemente me coloquei à disposição para lançá-lo aqui. Mas eu vou ler. A coisa do político em Hilda, ela é um encantamento. Porque ela se dá por vários truques. A Hilda era muito esperta. Vou falar um pouco da pessoa. Ela era muito esperta. Ela era muito atenada. Ela não fazia nada para perder. Como pessoa, perder que eu falo não é no sentido material, é no sentido espiritual. Uma mulher que gravou espíritos durante 10 anos e não ouviu nada depois e guardou as fitas, é porque tem alguma coisa dentro dela que nós não temos dentro da gente. Então temos que procurar. E isso só na literatura. O que faz é a análise literária. Não me venham dizer que a análise literária está fora de época, porque isso é não saber da aula de literatura. Tem que ir para a sala de aula e ensinar o aluno a analisar um poema. Tem que ir para a sala de aula e formar o leitor de ficção, qualquer que seja. Tem que ir para a sala de aula e dizer: existe um texto dramatúrgico que é escrito por uma transformação semiológica e ir para o palco. Mas existem as didascálias, que são a narrativa do texto.
Hilda não precisava falar isso pra gente, porque os seus textos traziam isso o tempo inteiro. Então, o meu livro, ele é um livro que analisa toda a prosa de Hilda Hilst. Toda. Completamente. Inclusive a trilogia obscena, e faz um debate que eu acho que no Brasil ninguém fez até hoje, sobre obscenidade, erotismo e pornografia, que é importante, com teóricos importantes, com filósofos. Em relação à filosofia, eu concordo plenamente com o que foi falado aqui, também uso os mesmos autores, apesar de o meu grande lance não ser aqui a literatura, mas eu vou ler, eu vou ser fiel, eu vou de uma certa forma, respeitar vocês e vou ler o que daria uma noção do que é o livro. Agora, é a prosa poética. De ficções, a última, está sendo tecido. E agora eu vou ter o prazer de dizer que até a página 57 eu ajudei a revisar. Em Ficções, 1977, Hilda Hilst escreve pequenos relatos de crônica interior. A crônica literária trabalha com a exploração da mensagem que se quer passar, ou seja, uma linguagem próxima do texto artístico. A autora os chama de pequenos discursos em um grande, o projeto, gestalt, esboço, teologia natural, amável mas indomável, Ad Majora Nato, Sum, Vicioso Kardec, Lucas, Naim, um cálico, um cálice em extremis, o grande pequeno Josu, K12, e por aí vai. Limpar a ferida, atenuar a matéria ingrata. Pela estetização literária, impõe-se o estilo. Para sustentar este ensaio, uso essa visão de Antônio Cândido e de Carlos Drummond de Andrade sobre vozes nadas, para estabelecer o que tem sido a representação da crônica interior da brasilidade e da latinidade, tanto nas suas formas mais diretas, quanto nas suas formas mais fantásticas, visionárias e quixotescas, na literatura de Hilda Hilst enquanto autora maldita para o século XX e XXI, as considerações de Vilma Areias, em seu ensaio acima citado, que é um ensaio chamado Narrativa in Extremis, sobre dois autores portugueses, mas que, por ser teórico, vale a pena. E para tal estudo, o livro será teoricamente uma releitura que considera 3 eixos de interesse: do estético, do político, do kitsch obsceno. Isto porque o humor e a sátira, operados pelo narrador hilstiano, desmontam o nacionalismo neotópico lato sensu. Em vista disso, creio também que a própria linguagem dos textos hilstianos elabora a subjetividade estética antirromântica, posto que esta retoma o signo nacional para desfigurá-lo e dessa forma expõe como a arte literária aponta uma fratura na experiência representativa da linguagem geral. Vejam-se os muros em poemas de Ruth Lunada, 1992, na história da literatura brasileira. Num terreno bastante profícuo para o texto, ao resto do chão de que ele trata Cândido, portanto, diferente. Para ser mais preciso, quanto a uma crítica à estética romântica formulada que indica a nervura da problemática nacionalista, à medida que toma desta para desconstruí-la, colocando em tensão pelo viés da diferença. Releio com os meus olhos de cão e outras novelas, leia-se Axel Roth, de Hilda Hilst, 1986, página 209, que, já em finais do século passado, não fosse a profundidade do seu lirismo, a verve do seu escracho, até mesmo da sua pilhéria e principalmente o valor estético de sua literatura, estaria fadada ao esquecimento e ao fracasso, no sentido mesmo que lhe dá Jorge Bataille, para Bataille.
O fracasso está associado no desejo de transgressão, ao risco do desconhecido, à experiência do não saber. Fracassar como risco, como procura de formas novas. Com o conceito de informe, o autor quer desqualificar, desorientar a exigência de que cada coisa tenha a sua forma. Outro sim, parece-me que Ilse investe todo o tempo de sua ficção maldita em uma leitura política do nosso país. Salvaguardado o tempo histórico, etc, etc. Para não me estender, eu vou dar. Em Com os Meus Olhos de Cão e outras novelas, Ilse investe no conto de nome Axelrod, que é o mote do meu livro. Aí, a partir da figura do Axelrod, eu vou analisando toda a ficção. Mas não é um capítulo, um livro. É um capítulo, aí uma coisa vai puxando a outra e todo mundo conversa, né? Que é o barato da obra dela. Porque, na realidade, a obra de ficção, eu não vou falar, porque aqui eu estou falando de um livro de ficção. Na realidade, a obra de Hilda é uma só. É uma única. No contraste contínuo, no paradoxo permanente, para nos mostrar as verdades da nossa latinidade, da nossa brasilidade. Estas, sim, postas de 4 aos olhos do mundo. As definições, aporias, fanfarras e pilhérias nos são narradas no limiar do conflito interior e externo de seu Axelrod Silva, um professor. Entre a loucura e a sanidade pinceladas no lento fluxo de consciência do narrador ilstiano. A narrativa de Axelrod fala mais uma vez sobre o tempo e a finitude e esfacela a visão que tínhamos até então dos 2 primeiros contos que compõem a trilogia. Tu Não Te Moves de Ti é a trilogia, né? Que é Tadeu e Matamoros. Eu só queria dizer o seguinte, é que essa prosa erudita da Hilda, um minutinho, porém mista de chulo, como entremeio de pilhéria, que desorganiza, vamos dizer assim, de uma certa forma o discurso anti-autoritarista, com traço de romance memorial. Isso tudo é uma coisa premeditada, né? E ironia vazia, é um pastiche também de muita coisa, no conceito de Frederick Jameson, né? Que pastiche é uma ironia vazia. Porque não interessava a Hilda ironizar nada, né? Mas ela usava esse artifício. E aí é um cão anticanônico, porque ela está no cânone, podemos questionar. Apesar de desejar estar no cânone, ela lutou, mas agora ela está sendo vista, lida, ouvida por mais gente. É muito importante, porque ao dizer que a literatura se desloca do papel de representar, né, eu mostro também que ela cria imaginários sobre as coisas. E que tais, se a literatura não criar imaginários, né? E que tais imaginários só são passíveis de serem elaborados a partir de um desdobramento infinito enquanto linguagem. E isso ficará bem lúcido durante todo o livro, inclusive das obras de Hilda. Falem sobre os lançamentos, rapidamente. Gente linda, então, a gente precisa finalizar porque tem uma outra mesa para começar, né? A gente atrasou um pouquinho, então a gente não vai conseguir abrir para as perguntas, mas os autores maravilhosos estarão lançando os livros e vocês podem perguntar diretamente para eles, tá bom? Eu fico muito feliz de ter conversado com essas pessoas tão diferentes, né? Que a gente, ficcionista, poeta, pesquisadores, e que trouxeram uma visão, ampliaram pra gente um pouquinho, né, esse universo da Hilda, e os lançamentos estão acontecendo aqui do lado, então não deixem de prestigiá-los também, né, que são vozes que
pronunciam o nome de Hilda. Obrigada.